Graça e paz para todos. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20 e no versículo 9, diz assim a poderosa palavra de Deus. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Meus queridos, eu li aqui um texto da palavra de Deus que fala a respeito do apóstolo Paulo e fala também a respeito de um jovem chamado Eutico. Nós sabemos que Paulo, ele estava na sua terceira viagem missionária e ele chegou ali numa certa cidade chamada Troade, e ali ele se hospedou naquela cidade, foi para o cenáculo para ministrar a palavra de Deus, e justamente no dia em que Paulo iria ministrar a ceia. E Paulo, meus queridos, ele estendeu o seu discurso até a meia-noite. E ali naquele cenáculo tinha um jovem em cima da janela que estava ouvindo a palavra de Deus, estava ali assistindo aquele culto, ouvindo tudo que o apóstolo Paulo pregava, mas de um dado momento aquele jovem, ele é tomado de um sono profundo e ele cai daquela janela, e o texto deixa bem claro que este jovem foi levantado morto, conforme está escrito aqui no capítulo 20, no versículo 9. Meus queridos, olha só o que é que o inimigo faz. O inimigo, sabendo que o apóstolo Paulo iria no outro dia seguinte seguir viagem, o inimigo sabendo que Paulo iria andar por todas aquelas regiões para ganhar almas para o reino de Deus, então, meus queridos, o inimigo fez de tudo para que Paulo ele ficasse ali para não seguir viagem. E além disso, derrubou aquele jovem para que aquele jovem morresse. Porque aquele jovem, quando ele caiu ali, meus queridos, morto, com certeza aquelas pessoas ali iriam acusar Paulo. Iriam dizer: olha, Paulo, esse jovem morreu, foi por tua causa, porque tu estendesse o teu discurso até meia-noite. Então, meus queridos, tudo que o inimigo quer é usar pessoas para nos acusar, é usar pessoas, meus queridos, para colocar pedra de tropeço no nosso caminho. Tudo que o inimigo quer, meus queridos, é nos acusar, é querer impedir o trabalhar de Deus, é impedir que você faça a obra, mas está repreendido no nome de Jesus. O inimigo, meus queridos, ele não pode parar a obra de Deus. É justamente isso que o inimigo queria. Porque o apóstolo Paulo, meus queridos, ele era um homem de Deus. O apóstolo Paulo, ele não fazia a obra por dinheiro. O apóstolo Paulo fazia por amor ao evangelho. O apóstolo Paulo estava ali naquela cidade para pregar a palavra de Deus, para que as pessoas se convertessem. E o inimigo não queria, meus queridos, que aquele jovem que estava na janela se convertesse. Queria que ele morresse. O inimigo queria que Paulo não saísse dali, daquela cidade, para que ele não fosse ministrar a palavra de Deus em outros lugares. Mas, meus amados, tem muita coisa aqui que eu aprendo nesta palavra. Uma dessas coisas é justamente o título da mensagem que eu coloquei aqui: saia da janela. E a primeira aplicação que eu quero falar para vocês aqui é que quem está, meus queridos, em cima da janela, como aquele jovem Eutico, não está nem do lado de fora, nem do lado de dentro. Está em cima do muro. Ou seja, está com o coração dividido. Uma hora está contemplando as coisas de Deus e outra hora está contemplando as coisas do mundo. Eutico, meus queridos, ele ouvia a pregação do apóstolo Paulo, mas desviava o seu olhar para ver quem passava na rua. Ele olhava para as pessoas que estavam passando ali embaixo, fazendo
coisas que não deve, ele era para estar prestando atenção. Quem estava dentro do cenáculo era para ele estar prestando atenção. O apóstolo Paulo, que estava pregando a palavra de Deus. Nós não podemos, meus queridos, desviar o nosso olhar para as outras coisas. Quem não se lembra da esposa de Ló? A esposa de Ló, meus queridos, lembra muito Eutico, porque espiritualmente falando, ela também estava em cima da janela. Ela era crente? Era. Contemplava as coisas de Deus? Contemplava. Mas desviava o seu olhar para aquela cidade chamada Sodoma e Gomorra, que eram duas cidades impenitentes, duas cidades sodomitas. Essas duas cidades eram uma cidade que vivia na prostituição, vivia no homossexualismo, no lesbianismo. Havia muitas coisas que desagradavam a Deus ali naquela cidade. E quando, meus queridos, Deus ali envia os seus anjos para destruir aquela cidade, falou para Ló sair daquela cidade com sua esposa e suas duas filhas, e deu uma ordem para que ninguém olhasse para trás. Mas a esposa de Ló desviou o seu olhar para aquela cidade. Amém? E ela acabou virando ali uma estátua de sal. A ira de Deus veio sobre ela, ela foi castigada. Por quê? Ela estava em cima da janela. Ela desviava o seu olhar para as coisas que não deveria olhar. Amém? E a segunda coisa, meus queridos, que eu aprendo nesta passagem é o seguinte: não espere cair da janela para depois você reconhecer quem realmente é Deus. Porque você pode passar por um processo doloroso. Conheço pessoas, meus queridos, que não queriam nada com Deus e até zombava de Deus e dizia: o meu Deus é o meu dinheiro. Hoje, meus amados, serve a Deus sem um olho, sem uma perna, sem os dedos da mão. Serve a Deus com uma doença instalada no seu corpo. Então não espere cair da janela para depois servir a Deus. Sirva a Ele antes que venha o dia mau. E uma coisa que eu aprendo aqui, para concluir essa mensagem, é que eu aprendo, sabe com quem? É com o apóstolo Paulo. Porque na hora que aquele jovem caiu, ele parou tudo que ele estava fazendo, foi até o encontro daquele jovem que estava morto, aquele jovem chamado Eutico, e ali ele abraçou aquele jovem, e Deus ali fez o quê? Ressuscitou aquele jovem chamado Eutico. Aí, meus queridos, sabe o que eu aprendo aqui? É que Paulo, ele aprendeu aquilo que Jesus fez e deixou como ensinamento, que nós devemos abraçar o próximo, que significa amá-lo, e socorrer os caídos, os que estão feridos, os que estão fracos, os que estão desanimados, os que estão doentes, os que precisam ouvir a palavra de Deus. Então Paulo fez isso. Ele aprendeu com o nosso Senhor Jesus. Amém? Então, meus queridos, a mensagem não é outra. Saia da janela. Amém? Que Deus assim os abençoe.